Você já sentiu que existe uma versão sua, mais forte, mais corajosa, mais bem-sucedida, presa dentro de você? Uma versão que sabe exatamente o que fazer, mas que por algum motivo não consegue sair? Como se uma força invisível estivesse segurando seus pés, te impedindo de dar o próximo passo em direção aos seus maiores sonhos. E se eu te dissesse que essa força não é o destino, não é a economia e não são as outras pessoas? Essa força está dentro da sua mente. São as suas crenças limitantes, as histórias que você conta a si mesmo sem nem perceber. O lendário Brian Tracy dizia: você se torna aquilo em que acredita na maior parte do tempo. A grande promessa deste vídeo não é apenas te motivar, é te entregar a chave para identificar, confrontar e destruir cada uma dessas correntes mentais que te aprisionam. Fique comigo até o final e você não apenas entenderá por que se sentiu travado, mas terá um plano de ação para finalmente liberar o gigante que dorme aí dentro. A sua verdadeira transformação começa agora. Brian Tracy, um dos maiores mestres do desenvolvimento pessoal, dedicou sua vida a uma verdade simples, mas revolucionária. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos. Ele não chegou a essa conclusão através de teorias vazias, mas observando e entrevistando milhares de pessoas bem-sucedidas em todo o mundo. O que ele descobriu foi um padrão. O sucesso não era uma questão de sorte, origem ou mesmo de talento bruto. O fator decisivo era a mentalidade. Especificamente, a capacidade de assumir controle total sobre suas crenças internas. Tracy costumava dizer, em uma adaptação livre para nós brasileiros, sua mente é como um jardim. Você pode deixar as ervas daninhas do medo e da dúvida crescerem soltas, ou pode cultivar deliberadamente as flores da confiança e do sucesso. Essa metáfora é poderosa porque coloca a responsabilidade em nossas mãos. As crenças limitantes são as ervas daninhas. Elas nascem de sementes plantadas no nosso passado. Uma crítica, uma falha, uma comparação. E, se não forem arrancadas, sufocam todo o nosso potencial. O que vamos fazer juntos hoje é exatamente isso. Vamos aprender a identificar cada uma dessas ervas daninhas, entender suas raízes e, mais importante, vamos arrancá-las uma por uma, para que o jardim da sua mente possa florescer como nunca antes. Este não é um vídeo de pensamento positivo superficial. É um manual prático de jardinagem mental, baseado em décadas de sabedoria de Brian Tracy, para você colher os frutos que sempre mereceu. Deixe-me contar a história do Marcos. O Marcos era um analista de sistemas brilhante, talvez o melhor da sua equipe. Ele resolvia problemas complexos com uma facilidade que deixava seus colegas de queixo caído. Todos viam nele o potencial para ser gerente, diretor, quem sabe até mais. O problema é que o Marcos não via. Sempre que uma vaga de liderança surgia, uma voz interna sussurrava em seu ouvido: "Você não serve para isso, Marcos. Você é um bom técnico, não um líder. Lembra daquela vez na faculdade, quando você tentou liderar aquele projeto e tudo deu errado? Você não nasceu para falar com pessoas, para comandar. Fique no seu canto, onde você é bom e ninguém se machuca." Essa voz era tão convincente que ele mesmo acreditava nela. Ele via colegas menos competentes sendo promovidos e sentia uma pontada de inveja, mas logo a voz voltava para justificar. "Viu só? Ele tem o dom, a lábia, você não. Aceite seu lugar." Marcos estava preso em uma gaiola de ouro. Tinha um bom salário, era respeitado tecnicamente, mas sentia uma angústia crescente, um vazio que nada preenchia. Ele estava operando a 20% do seu potencial, e no fundo da alma ele sabia disso. A gaiola, apesar de confortável, estava sufocando seus sonhos. Certo dia, a empresa ofereceu um treinamento de desenvolvimento pessoal. Marcos quase não foi, pensando ser autoajuda barata. Mas algo o empurrou para a sala. O palestrante, um homem grisalho e enérgico, disse uma frase que atingiu Marcos como um raio. A maior mentira que você pode contar a si mesmo é confundir uma única falha com uma identidade de fracasso. Naquele instante,
A imagem daquele projeto de faculdade brilhou em sua mente. Ele percebeu que havia transformado um único evento, uma única dificuldade de um jovem inexperiente, na prova cabal e definitiva de sua incapacidade de liderar. Aquela voz que ele ouvia não era a voz da verdade, era o eco de um medo antigo. Pela primeira vez, Marcos entendeu que a porta da sua gaiola não estava trancada por fora. Ele mesmo segurava a chave o tempo todo. Aquele foi o dia em que o analista de sistemas brilhante decidiu que estava na hora de parar de consertar apenas os problemas dos computadores e começar a reprogramar o sistema operacional mais importante de todos, sua própria mente. A jornada dele para se libertar daquela voz é a jornada que você está prestes a começar. O raio-x da mente, identificando suas crenças invisíveis. A primeira etapa, e talvez a mais difícil, é enxergar o inimigo invisível. Crenças limitantes são como o software rodando em segundo plano no seu computador. Você não as vê, mas elas consomem sua energia e determinam o que você pode ou não fazer. Então, como trazê-las para a luz? Com uma técnica simples e poderosa, a escavação dos porquês. Comece com um objetivo que você deseja, mas que parece distante ou impossível. Pode ser dobrar minha renda, iniciar meu próprio negócio ou encontrar um relacionamento saudável. Agora, pergunte a si mesmo: o que me impede de alcançar isso agora? Anote a primeira resposta que vier à mente. Talvez seja: eu não tenho dinheiro suficiente. Não pare aí. Essa é a resposta superficial. Agora, cave mais fundo. Por que eu não tenho dinheiro suficiente? A resposta pode ser: porque meu trabalho não paga bem. Continue. Por que meu trabalho não paga bem? Porque eu não tenho as qualificações para um cargo melhor. Estamos chegando perto. Por que eu acredito que não tenho as qualificações? E então, a resposta real pode emergir. Porque, no fundo, eu não me acho inteligente o suficiente para aprender novas habilidades. Bingo! Essa é a crença limitante. Eu não sou inteligente o suficiente. Ela não estava na superfície, estava escondida sob camadas de desculpas lógicas. A falta de dinheiro não era o problema real, era um sintoma da crença raiz. Vamos a um exemplo prático. A Ana sonha em criar conteúdo online sobre jardinagem, mas ela procrastina há anos. Ela diz: eu não tenho o equipamento certo. Vamos escavar. Por que ela precisa do equipamento certo? Para o vídeo ficar profissional. Por que ele precisa ser profissional? Para as pessoas levarem a sério. Por que ela teme que as pessoas não a levem a sério? Porque eu não sou uma especialista de verdade. Tem gente muito melhor que eu. E aí está. A crença limitante é: eu sou uma fraude, não sou boa o suficiente. A câmera era só uma desculpa. Sua ação imediata, assim que terminar de assistir a este vídeo, é pegar um caderno e fazer esse exercício. Escolha uma área da sua vida onde você se sente travado. Pode ser sua carreira, suas finanças, seus relacionamentos. E comece a cavar. Pergunte por quê, pelo menos 5 vezes, até chegar a uma declaração sobre você mesmo, sobre sua identidade. Não julgue o que encontrar, apenas traga para a luz. O primeiro passo para vencer um monstro é saber o nome dele e olhá-lo nos olhos. O detetive do passado, de onde veio essa voz? Agora que você identificou a crença, o próximo passo é entender sua origem. Uma crença não nasce do nada. Ela é uma conclusão que sua mente tirou de eventos passados. Tornar-se um detetive do seu passado não é sobre culpar seus pais, professores ou ex-parceiros. É sobre entender o contexto para poder invalidar a conclusão. Pense na crença que você descobriu no passo anterior. Por exemplo, dinheiro é sujo, ou eu tenho que trabalhar até a exaustão para merecer o sucesso. Agora, viaje no tempo. Onde você ouviu isso pela primeira vez? Foi algo que seus pais diziam repetidamente durante uma crise financeira? Foi a lição que você tirou ao ver um parente rico que era infeliz? Foi a moral de uma história que te contaram? Muitas das nossas crenças mais profundas sobre dinheiro, amor e capacidade foram formadas na infância, quando nossa mente era como uma esponja, absorvendo tudo sem filtro crítico.
Uma professora que disse, talvez sem maldade, você é muito desorganizado, pode ter instalado um programa que roda até hoje, fazendo você acreditar que é inerentemente incapaz de gerenciar projetos ou sua própria vida. Um término de relacionamento doloroso na adolescência pode ter gerado a crença "eu não sou digno de amor", que sabota suas relações adultas. Veja o caso do Ricardo. Ele era um vendedor talentoso, mas sempre que estava prestes a fechar um grande negócio, ele encontrava uma maneira de sabotar. Ao investigar, ele descobriu a crença: ser bem-sucedido é perigoso. De onde isso veio? Ele se lembrou do pai, um pequeno empresário, que após um período de grande sucesso, atraiu a inveja de sócios e acabou perdendo tudo de forma traumática. A mente infantil de Ricardo concluiu: sucesso igual a dor e perda. Como adulto, ele estava inconscientemente se protegendo do sucesso para evitar essa dor. Sua ação agora é fazer essa investigação. Pegue a crença que você identificou. Feche os olhos se precisar. Pergunte a si mesmo: qual é a primeira vez que me lembro de ter me sentido assim? Existe alguma memória específica, alguma frase ou evento associado a essa ideia? Anote tudo o que vier à mente. Ao entender que sua crença não é uma verdade universal, mas sim a interpretação de uma criança ou de um jovem sobre um evento específico, ela começa a perder sua força. Você percebe que não é uma sentença, mas apenas uma história antiga. E histórias podem ser reescritas. E antes de irmos para o próximo passo, se essa investigação já está clareando sua mente, clique no botão de curtir. É um sinal para o universo e para o YouTube de que você está no caminho da mudança. A reescrita do roteiro. Desafiando a crença com lógica. Identificar a crença e sua origem é fundamental, mas agora é hora de atacar. Você precisa quebrar a lógica por trás dela. Sua mente emocional pode estar apegada à crença, mas sua mente racional pode ser sua maior aliada para destruí-la. Você vai agir como um promotor de justiça questionando uma testemunha falsa, sua própria crença limitante. Pegue uma folha de papel e a divida em duas colunas. No topo da coluna da esquerda, escreva sua crença limitante em letras garrafais. Por exemplo, eu sempre fracasso nos meus projetos. Agora, na coluna da direita, você vai listar todas as evidências concretas e inegáveis que contradizem essa afirmação. É aqui que você precisa ser brutalmente honesto consigo mesmo. Sua mente vai tentar minimizar seus sucessos. Ela vai dizer: "Ah, mas aquilo foi sorte", ou "Isso não conta, era muito fácil". Ignore essa voz. Seja objetivo. Você se formou na escola ou na faculdade? Isso é um projeto de longo prazo concluído com sucesso. Anote. Você aprendeu a dirigir, a cozinhar, a andar de bicicleta? São projetos complexos que você dominou. Anote. Você já organizou uma festa de aniversário, uma viagem ou simplesmente pagou suas contas em dia? São projetos, pequenos ou grandes, que você levou até o fim. Anote. Vamos supor que a crença seja: eu não sou bom em aprender coisas novas. Na coluna da direita, você listaria: aprendi a usar um novo aplicativo no celular semana passada. Aprendi uma nova receita. Aprendi a usar uma ferramenta diferente no trabalho. Assisti a este vídeo e aprendi um conceito novo. O objetivo é inundar sua mente com tantas provas do contrário que a crença original comece a parecer ridícula, insustentável. Brian Tracy ensina que não podemos lutar contra um pensamento apenas com a vontade. Precisamos substituí-lo por um pensamento mais forte, apoiado em evidências. Ao fazer este exercício, você não está se enganando com positivismo tóxico. Você está se reconectando com a verdade. A verdade é que ninguém sempre fracassa. Ninguém é totalmente incapaz. Essas são generalizações perigosas que sua mente criou para te proteger do risco. Sua ação imediata é esta: pare de aceitar suas crenças limitantes como fatos. Comece a tratá-las como hipóteses e, em seguida, seja o cientista que busca vigorosamente por dados que as refutem. Faça o exercício das duas colunas. Encontre pelo menos 10 evidências que provem que sua crença limitante é uma mentira.
Deixe esse papel em um lugar visível, leia-o todos os dias. Você precisa armar sua mente consciente com a munição da verdade para vencer a guerra contra o subconsciente. A nova programação mental, a força das afirmações ativas. Depois de desmanchar a lógica da antiga crença, você precisa instalar um novo programa. Se você apenas arrancar a erva daninha e deixar o solo vazio, outra vai crescer no lugar. É aqui que entram as afirmações, mas não da forma como a maioria das pessoas as utiliza. Uma afirmação como "eu sou rico", quando sua conta bancária está no vermelho, pode criar um conflito interno e até reforçar a sensação de falta. A abordagem de Brian Tracy é muito mais eficaz. Use afirmações no tempo presente, de forma pessoal e, crucialmente, focadas na ação. Elas devem descrever o comportamento que leva ao resultado desejado, não apenas o resultado final. Elas se tornam um comando para sua mente. Em vez de dizer "eu sou um grande líder", que pode parecer falso no início, diga "eu me comunico com clareza e confiança em todas as reuniões". Percebe a diferença? A segunda é uma instrução, uma ação que você pode executar. Ela programa o comportamento. Vamos transformar algumas crenças limitantes comuns em afirmações ativas e poderosas. A crença "eu não sou disciplinado" se torna "eu cumpro minhas promessas para mim mesmo todos os dias". A crença "eu sou péssimo com dinheiro" se torna "eu tomo decisões financeiras inteligentes e conscientes diariamente". A crença "eu tenho medo de falar em público" se torna "eu compartilho minhas ideias com entusiasmo e convicção". A crença "eu não sou criativo" se torna "eu busco e encontro soluções criativas para os desafios que enfrento". O segredo é a repetição. Sua antiga crença foi instalada através de anos de repetição inconsciente. A nova precisa do mesmo tratamento, mas de forma consciente e deliberada. Escreva de 3 a 5 afirmações ativas que combatam diretamente suas maiores crenças limitantes. A sua ação prática para este passo é um ritual de 21 dias. Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, antes de dormir, leia suas afirmações em voz alta, com emoção, na frente do espelho. Sinta a verdade delas. Quando você diz "eu cumpro minhas promessas para mim mesmo", sinta o orgulho e a integridade dessa ação. Ao fazer isso, você está literalmente criando novas vias neurais no seu cérebro. Você está cavando novos sulcos para que seus pensamentos fluam em uma direção positiva e fortalecedora, em vez de caírem nos velhos padrões negativos de sempre. É um treinamento, um exercício para a mente. E como qualquer músculo, quanto mais você treina, mais forte ele fica. O laboratório da ação. Pequenos passos para grandes provas. Análise, lógica e afirmações são poderosas, mas elas precisam de um componente vital para se solidificarem: a prova do mundo real. Sua mente subconsciente, a guardiã das suas crenças antigas, é cética. Ela diz: falar é fácil, mostre-me. É por isso que este passo é sobre transformar sua vida em um laboratório, onde você vai conduzir pequenos experimentos para provar que a sua nova crença é a verdadeira. A chave aqui é a palavra pequenos. Se a sua crença é "eu sou péssimo em vendas", você não vai tentar vender R$1 milhão amanhã. Isso seria configurar-se para o fracasso e reforçar a crença antiga. Em vez disso, seu experimento será minúsculo, quase impossível de falhar. Por exemplo, fazer uma ligação a mais do que sua meta diária. Ou apenas pesquisar um novo cliente potencial por 15 minutos. O objetivo não é o resultado massivo, mas sim a ação bem-sucedida. Cada vez que você age de uma forma que contradiz a sua antiga crença, você envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Ei, viu só? Eu fiz, e não foi tão assustador. Na verdade, eu sou capaz. Se sua crença é "eu sou muito tímido para conhecer pessoas novas", seu experimento não é ir a uma grande festa e ser a alma do lugar. Seu experimento é dar bom dia a uma pessoa desconhecida na rua, ou fazer um elogio genuíno à caixa do supermercado. Apenas um. Essas pequenas vitórias são como marteladas em uma parede. Uma única martelada pode não fazer nada, mas centenas delas derrubam a muralha mais forte.
Pense na história do Marcos, o analista que se achava um péssimo líder. Seu primeiro experimento não foi se candidatar a uma vaga de gerente. Foi algo menor. Em uma reunião de equipe, quando todos estavam em silêncio sobre um problema, ele respirou fundo e deu uma sugestão. Apenas uma. A sugestão foi boa e as pessoas gostaram. Na semana seguinte, ele se ofereceu para organizar o cronograma de uma pequena tarefa. Outra pequena vitória. Ele estava acumulando provas, estava construindo, tijolo por tijolo, a nova identidade de alguém que pode sim liderar. Sua ação imediata para este passo crucial: olhe para sua principal crença limitante e para sua nova afirmação ativa. Agora, defina um pequeno experimento que você pode realizar nas próximas 24 horas. Algo que te tire minimamente da zona de conforto, mas que seja totalmente gerenciável. Escreva o que vai fazer e quando. Não espere por coragem. A coragem não vem antes da ação. A ação gera a evidência gera a confiança, e a confiança gera a coragem. Haja primeiro, mesmo com medo. Este é o segredo para tornar a mudança real e duradoura. E falando em ação, um pequeno clique no botão de inscrição já é um ato que mostra seu compromisso com o crescimento. Faça parte da nossa comunidade, o Círculo de Influência, protegendo sua nova mentalidade. Você está fazendo um trabalho interno profundo, identificando, desafiando e substituindo suas crenças. Mas seu ambiente externo pode ser um grande aliado ou um terrível sabotador. Brian Tracy foi um dos primeiros a popularizar a ideia de que você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se você está tentando cultivar um jardim de sucesso e confiança, não pode deixar que os outros joguem sementes de dúvida e pessimismo nele. Este passo é sobre se tornar um guardião rigoroso do seu ambiente, protegendo sua nova mentalidade em desenvolvimento. Primeiro, identifique as fontes de negatividade. Isso pode ser doloroso. Às vezes, são amigos, familiares ou colegas de trabalho. Pessoas que, talvez até com boa intenção, reforçam suas antigas limitações. São os ladrões de sonhos, que respondem às suas novas aspirações com frases como: "Ah, mas isso é muito arriscado. Você sempre foi assim, por que mudar agora?" Ou "Tenha cuidado para não se decepcionar." Você não precisa cortar essas pessoas da sua vida de forma dramática, mas precisa gerenciar a sua exposição e a influência delas. Isso pode significar limitar o tempo que passa com elas ou simplesmente aprender a não compartilhar seus sonhos e objetivos mais vulneráveis com quem não tem a capacidade de apoiá-los. Crie um escudo mental. Quando ouvir um comentário negativo, visualize-o batendo nesse escudo e caindo no chão, sem te atingir. Lembre-se, a descrença deles é um reflexo das crenças limitantes deles, não da sua realidade. Em segundo lugar, e mais importante, busque ativamente por fontes de positividade e inspiração. Quem são as pessoas que já vivem da maneira que você aspira a viver? Quem te eleva, te desafia e acredita no seu potencial, às vezes mais do que você mesmo? Cerque-se delas. Se não as conhece pessoalmente, encontre-as em livros, podcasts, seminários e canais do YouTube como este. Mergulhe em ambientes que normalizem o sucesso, a ambição e o crescimento. Participe de grupos, masterminds ou comunidades online sobre seus interesses. Quando você está cercado por pessoas que estão crescendo, o crescimento se torna um novo normal. Sua ação imediata é dupla. Primeiro, identifique uma fonte de negatividade na sua vida e decida como você vai reduzir sua influência a partir de hoje. Segundo, identifique uma nova fonte de positividade que você vai adicionar à sua rotina. Pode ser ouvir um podcast motivacional no caminho para o trabalho, ler 10 páginas de um livro inspirador antes de dormir, ou marcar um café com aquele amigo que sempre te deixa energizado. Você é o curador do seu próprio museu mental. Escolha com sabedoria as peças que você exibe. A celebração da prova, reforçando a nova identidade. O passo final do ciclo de transformação é talvez o mais negligenciado, mas é o que cimenta a mudança para sempre: a celebração consciente. Seu cérebro é movido por um sistema de dor e prazer.
Por anos, ele associou sair da zona de conforto com o medo e a dor do possível fracasso. Agora, você precisa recondicioná-lo para associar a ação e a coragem com o prazer e a recompensa. Toda vez que você completa um dos seus pequenos experimentos do passo 5, toda vez que você age apesar do medo, você precisa parar e celebrar. E isso não significa dar uma festa. A celebração pode ser um ato interno, simples e poderoso. Pode ser fechar os olhos por 30 segundos, colocar a mão no coração e dizer a si mesmo: eu consegui. Eu estava com medo, mas eu fiz. Estou orgulhoso de mim. Essa validação interna é crucial. Você está se tornando a sua própria fonte de aprovação, em vez de buscá-la externamente. Você está treinando seu cérebro para liberar dopamina, o neurotransmissor do prazer, em resposta ao seu crescimento e não apenas ao conforto. Além da celebração interna, crie pequenos rituais de recompensa. Fez aquela ligação difícil que estava adiando? Permita-se ouvir sua música favorita. Conseguiu ir à academia mesmo sem vontade? Tire 15 minutos para ler um livro por puro prazer. O importante é que a recompensa seja imediata e diretamente ligada à ação que você quer reforçar. Você está criando um ciclo de feedback positivo. Ação corajosa, resultado mesmo que pequeno, celebração/recompensa, liberação de prazer, desejo de repetir a ação. Pense nisso como treinar um animal de estimação. Você não espera que ele aprenda um truque complexo de uma vez. Você o recompensa por cada pequeno passo na direção certa. Seja um treinador gentil e eficaz para sua própria mente. Comemore o esforço, não apenas o resultado final. Celebre a coragem de ter tentado, independentemente do sucesso. Sua ação final e contínua é esta: planeje sua celebração antes de realizar a ação. Ao definir seu pequeno experimento do passo 5, defina também como você irá comemorar assim que o concluir. Isso aumenta a antecipação positiva e te dá um impulso extra para agir. Pode ser algo tão simples como: quando eu terminar de enviar aquele e-mail, vou me dar o luxo de tomar um café especial. Ao fazer isso, você não está apenas quebrando velhas correntes. Você está forjando novas correntes de ouro, elos de confiança, coragem e autorrespeito que irão te levar a patamares que você jamais imaginou serem possíveis. Você está, finalmente, se tornando o arquiteto da sua própria mente. Agora, eu quero que você pare por um instante. Respire fundo. Quero que você feche os olhos, se sentir confortável e se faça algumas perguntas com total honestidade. Quem você seria sem essa voz na sua cabeça te dizendo que você não é bom o suficiente? Quem você seria se não tivesse medo de falhar, de ser julgado, de não ser amado? O que você faria se tivesse 100% de certeza do seu sucesso? Imagine essa versão de você. Visualize-a com clareza. Veja a postura dela, o brilho nos olhos, o sorriso confiante. Como ela anda, como ela fala, como ela se sente ao acordar pela manhã. Sinta a energia, a paixão, a liberdade que essa pessoa irradia. Essa pessoa não é uma fantasia. Ela não é um personagem de ficção. Essa pessoa é você. É o seu potencial oculto, esperando para ser libertado. Tudo o que está entre você, agora, e essa versão realizada de si mesmo é uma coleção de histórias. Histórias velhas, empoeiradas, que você nem se lembra de ter começado a acreditar. Histórias que te serviram, talvez, como uma proteção no passado, mas que hoje são apenas as grades de uma prisão. A grande verdade é que você não precisa de mais talento, mais sorte ou mais oportunidades para começar a mudar. Você só precisa de uma decisão. A decisão de parar de acreditar nas mentiras. A decisão de questionar as vozes do medo. A decisão de se dar uma chance, de apostar em si mesmo, talvez pela primeira vez na vida. O passado não precisa ser a sua sentença. Ele pode ser apenas a sua lição. O poder de reescrever o seu futuro não está nas circunstâncias externas.
Ele reside, neste exato momento, na sua capacidade de escolher o próximo pensamento. E o próximo, e o próximo. Escolha o pensamento que te fortalece, escolha a crença que te liberta, escolha se tornar a pessoa que você acabou de visualizar, porque ela já existe, ela está aí dentro, esperando você abrir a porta. O que vimos hoje não é apenas teoria, é um chamado para a batalha. Uma batalha pela sua mente, pelo seu futuro, pela vida que você sabe que merece viver. Você recebeu o mapa, as ferramentas e a estratégia. Você aprendeu a identificar o inimigo, a rastrear sua origem, a desarmá-lo com lógica, a substituí-lo com poder e a provar sua nova verdade através da ação. O maior benefício que você leva deste vídeo não é a motivação passageira, mas a consciência de que você é o programador da sua própria mente. Você tem o poder de deletar os vírus do medo e da dúvida e instalar os programas da confiança e do sucesso. Mas o conhecimento sem ação é inútil. A transformação real acontece quando você aplica o que aprendeu. Portanto, meu convite final para você é este. Não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assistiu. Faça dele o marco zero da sua nova vida. Escolha um dos passos que mais ressoou com você e comprometa-se a aplicá-lo nas próximas 24 horas. Apenas um. Comece pequeno, mas comece agora. E para que possamos continuar essa jornada juntos, quero te pedir 3 coisas. Primeiro, comente aqui embaixo qual foi a crença limitante que você descobriu sobre si mesmo. Compartilhar é um ato de coragem e pode inspirar outra pessoa. Segundo, se este conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois temos muito mais estratégias para te ajudar a desbloquear seu potencial. E terceiro, assista ao vídeo que está aparecendo na tela agora, sobre o poder de não dizer nada, que é o complemento perfeito para o que aprendemos hoje. Lembre-se sempre das palavras de Brian Tracy. Não há limites para o que você pode realizar, exceto os limites que você impõe ao seu próprio pensamento. Vá em frente e quebre todos eles.